Muito bem. Nós queremos fazer perguntas e respostas depois das mensagens do Ed também. Question and answer after messages. Mas queríamos fazer perguntas e respostas agora. É um momento propício. O almoço está sendo preparado, mas ainda não é horário, então temos um tempinho e queremos liberar logo para o pessoal começar já aquela comunhão, aquela delícia de conversar um com o outro. Mas vamos só aproveitar alguns minutinhos agora, então, para fazer esse momento de perguntas e respostas referentes às pregações, tanto de ontem como de hoje. Podemos? Então, vamos lá. Quem vai primeiro? Wesley. Os nobres perianos, eles examinavam as escrituras para ver se as coisas eram mesmo. Se Paulo estava escrevendo naquele momento, naquele momento histórico, as chamadas cartas de Paulo, que escrituras exatamente os perianos estavam consultando para ver se as coisas eram assim mesmo? Excelente pergunta. Você pode repetir a pergunta para... Claro, a pergunta do Wesley era que escrituras se refere ali o texto em Atos 17 que os bereanos estavam consultando para saber se as coisas que Paulo os ensinava eram de fato assim. Que escrituras eram essas? As escrituras ali eram os escritos do Antigo Testamento. Ainda se estava escrevendo o Novo Testamento, por assim dizer, e as cartas do apóstolo Paulo ainda não estavam escritas, os bereanos então estavam consultando o Antigo Testamento. Embora as coisas que Paulo traz, o ensinamento que ele traz, é um mistério no sentido de que os profetas não conheciam aquela porção da graça, onde o parênteses da graça, que é um mistério, né? Esse mistério se verifica através das Escrituras, ele não a contradiz. Então, as Escrituras apontavam a uma salvação dos gentios e o mistério é um complemento das revelações e ele não está alheio ao Deus, porque o Deus que é o Deus das profecias é o Deus do mistério. Então, aqueles escritos eram o Antigo Testamento, eram inescrutáveis aquelas verdades porque elas não estavam contidas na profecia, mas elas não negavam as profecias, elas complementavam de uma forma interessante. Paulo é ali, esse é Paulo. Se quiser complementar. Eu não gosto nada que confundam assim. Eu gostaria de complementar assim, porque uma das coisas que a gente percebe no ministério inicial do apóstolo Paulo é ele indo nas sinagogas judaicas primeiro. Não é interessante isso? E indo nas sinagogas judaicas, ele estava primeiro lançando um fundamento conectando com os judeus. O que ele ensinava em Atos 17, por exemplo, os versículos 2 e 3, tem ali uma parte que diz que era isso que ele fazia em todo lugar que ele ia. E o que ele fazia? Se vocês forem olhar, vocês vão ver os elementos ali de que ele ia e mostrava pelas Escrituras que Jesus é o Messias, o Cristo. Então ele começava com esse fundamento. E isso não teria como ver nas cartas novas que foram dadas depois. Onde que verificaria essa informação? Nas Escrituras do Antigo Testamento. Nas Escrituras. Então ele com certeza pegava Salmo 22, falando da conexão de Jesus Cristo e da morte dele com o Salmo 22, ele pegava Isaías 53, ele pegava os vários versículos de Deuteronômio, né? Ele pegava as Escrituras e falava, ó, tá vendo aqui? Se cumpriu bonitinho no Senhor Jesus Cristo. Então, dessa forma, eles poderiam checar exatamente nas Escrituras que eram, sim, o Velho Testamento, o que a gente conhece como Velho Testamento, e aí fecha bonitinho. Aí o mistério ele joga depois. Mas não é interessante? Ele não começava com o mistério, ele começava com as profecias. Tinha um ponto de partida interessante, né? Era uma oportunidade, porque a sinagoga, eles já estavam versados ali na lei, então já havia um pré-conhecimento de quem é Deus, das suas promessas antigas com Israel, com seu trato com Israel. Então era um meio caminho andado para que Paulo pegasse aquele gancho e puxassem eles para a graça. Interessante.
Perfeito. O que mais, queridos? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. A respeito do carcereiro e também da moça que foi convertida ali no início, em Filipe, a gente tem a presença de um elemento comum, que é o batismo. Ocorre o batismo logo após a conversão da moça e também do carcereiro. Como a gente consegue compreender o batismo nessa situação e como ele estava ligado ao início da conversão ali em Filipe vamos dizer assim, como funcionaria para as outras igrejas, né? Essa era a minha dúvida. Acho excelente a pergunta. E sei que Paulo vai ter muito o que dizer também, mas eu queria ler um versículo lá em Atos, naquele mesmo contexto ali, quando Paulo escolhe levar Timóteo junto com ele para essa viagem. Dá uma olhadinha lá em Atos 16. Atos 16, versículo 1, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso, o que aconteceu com Timóteo ali? Circuncidou-o. Não é Paulo quem diz que a circuncisão já não tem mais, é a circuncisão do coração. Mas, Timotinho, né? Esse ilustre Timóteo, que recebe 2 cartas do apóstolo Paulo, é um discípulo direto do apóstolo Paulo, está acompanhando ele, está sendo mais tarde um ancião em Éfeso, e esse Timóteo, conhecendo o apóstolo Paulo, que você poderia pensar assim, é o maior defensor da não circuncisão, aquele que escreveu contra a prática da circuncisão, escreveu aos Gálatas, dizendo, não faz isso. Aliás, a gente está dando estudo de Gálatas lá no Paraguai, e alguém soltou um desses memes da internet, com uma pessoa com a cara desses assim, e dizia assim, essa é a cara do cidadão de Gálatas que se circuncidou um dia antes da chegada da carta. Ok, né? Traduz esse para isso. Mas o que acontece aqui é interessante, né? This is the face of someone who was circumcised the day before the letter to the Galatians arrived. O que acontece aqui é que ainda está presente essa prática da circuncisão. Eu acredito que aqui Paulo sabia da não necessidade da circuncisão no mistério, também da não necessidade do batismo, porque eles estão na mesma bolsa. Esses são 2 elementos presentes na lei. Eles não são necessários na vida do crente, do mistério. Eles não são aplicáveis nessa dispensação. Porém, o momento em que eles vivem aqui é um momento de transição. Como Paulo mencionou, uma das estratégias do apóstolo Paulo ao chegar nas cidades era ir diretamente na sinagoga. E possivelmente a primeira pergunta que se faria na sinagoga para entrar é: você é circuncidado? Sim, então entre. Mas se diz não, aqui, desculpe, aqui é um grupo seleto, aqui a gente não. Então Paulo está pensando na porta fechada ou aberta que ele vai encontrar, mais do que nesse momento de dizer, olha, vamos lá e não vai circuncidar nada não, e se reclamarem a gente bate neles. Eu vejo aqui, essa é uma necessidade aqui transitória. Da mesma forma que o batismo foi aplicado aqui, e já não mais lá na frente, porque essa transição aconteceu gradualmente. Paulo, se quiser. Posso acrescentar então 2 exemplos? Porque é bem assim que eu entendo também.
Em Atos 18, no versículo 18, está escrito: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Isso. Por que ele raspou a cabeça? Não era moda, era um voto judaico. Mas por que ele fez isso? E depois, no capítulo 21, estamos passando agora um tempo para frente, um tempo depois, Paulo está lá entre outras pessoas, e no versículo 23, temos aqui o próprio, deixa eu ver aqui, eu acredito que é o... Eu vou pegar antes do 23 para dar o contexto. Ó, no 18, falando no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Quem que é Tiago? Coluna da igreja de Jerusalém. Ele fazia então parte dos 12 e da liderança da igreja de Jerusalém. E todos os presbíteros estavam reunidos ali também, então a liderança estava ali. E aí no versículo 19 ele conta do ministério entre os gentios. O pessoal gosta muito, né? Deram glórias. No versículo 20, olha o que eles falam. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram, o pessoal de Jerusalém, olha, a liderança, Tiago e o pessoal da liderança de Jerusalém, os judeus ali, né? Vamos dizer que isso seria então a igreja do reino, certo? A igreja do reino, dizem, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. No programa do reino não estava errado, tá ali, né? Zeloso Fazendo da a lei. lei. E daí olha o problema, 21, e foram informados a teu respeito, Paulo, né? O contexto é esse. Ó, falaram isso aqui de você, Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios, portanto não os judeus dali, mas os judeus Dos das outros outras povos. nações, os que moravam em outros povos e que tinham as suas sinagogas lá nas cidades gentias. Ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Apostatar é largar, é sair fora. Quê? É isso que você ensina, Paulo? Você está mandando eles falar, deixa quieto essa lei aí, deixa quieto a lei de Moisés. Dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Tinham dito isso de Paulo. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão de tua chegada. Faze, portanto, o que vamos dizer. Estamos chegando no versículo 23 que eu ia apontar. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Isso aqui é o quê? Lei. É votar para decidir quem que é o presidente do país, certo? Não, gente, é um voto do costume judaico de falar, eu vou fazer tal coisa, Senhor. Está aqui o meu voto. Então, ele diz, toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. Que nem Paulo tinha feito lá em Atos 18. Está vendo? E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Daí o que Paulo faz? 1 Coríntios o quê? Qual o versículo? 9. Ah, olha. Para os que estão debaixo da lei, eu Como se estivesse lá. vivi como se estivesse debaixo da lei. Então, o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 9? Vou fazer de tudo o que for necessário para alcançar as pessoas. Se é o gentio que não tem lei, então eu vou agir com ele junto ali, do mesmo jeito, mas não desregrado, né? Não sem lei, mas debaixo da lei de Cristo, ele fala isso lá. Mas aí para os judeus, como se fosse judeu, para ganhar os judeus. Tudo faço para ganhar alguns. Então, pelo Evangelho, ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Acredito que essa é a resposta, meu irmão Felipe. O batismo ele usou, os votos ele usou. O outro exemplo que você deu é a circuncisão com Timóteo, ele usou. Tudo isso são coisas da lei de Moisés. Durante o período de transição, foi necessário ter aquilo que a gente chama de... O jogo de cintura. Amor, assim, jogo de cintura, exato, amor. É traduzido amor, amém. Mais alguma pergunta?
E as cartas mais posteriores são as que ele é mais firme em relação à posição do não circuncidar. Então, por isso que eu apontei essa questão da transição, né? Então, o fator tempo influencia muito no jogo de cintura de Paulo. Você vê Paulo com uma cintura mais rígida no final, quando ele já se pressupõe, vocês já deviam saber isso. Vocês já não é mais segredo para ninguém que o mistério é esse, que a mensagem é essa. Então já não dá para negociar mais, não dá, isso tem que ser assim, tem que ser firme. Aí você vai ler as cartas de prisão e Paulo já tem uma postura mais, aqui não se circuncida mais, já chega. Amém. Mais alguma pergunta? Daisy. A minha colocação é, os bereanos, eles examinavam as escrituras com toda... Os bereanos examinavam as escrituras com toda avidez, e o que nos despertou aqui, eu e Denise lendo, é a continuação, quando mulheres gregas de alta posição também aceitavam, e muitos homens. Isso. A pergunta é, se somos uma continuação da igreja bereana, onde estão esses muitos homens? E pergunta, né? E pergunta. Isso é o que a gente chama de pergunta retórica. É verdade. Pergunta para chacoalhar um pouquinho. Eu não sei se eu vou ter uma resposta satisfatória. Eu também gostaria de saber. O que vemos, na verdade, eu acho que a gente vive num momento da história que a gente percebe assim, existe um crescimento do cristianismo de um lado, uma difusão, mas esse crescimento, ele na realidade não é genuíno. Então a gente vê, especialmente no Ocidente, a gente vê a igreja crescer e explodir. Você vai em qualquer esquina e tem uma igreja evangélica, né? E aí você vê multidões seguindo certos padrões de ensino que não se verificam com as Escrituras. E aí você também lembra que Paulo disse que assim seria. Os últimos dias, que eram os dias que ele vivia e que continuam sendo hoje, os homens apostatariam desse desejo da sã doutrina. Então dá até um medinho assim, né? Porque quando ele fala isso, ele não está dizendo que as pessoas vão não querer saber de Deus. Elas vão seguir mestres conforme os seus próprios desígnios. A gente quer Jesus, a gente quer Deus, mas a gente quer dessa maneira. Se ele disser isso para mim, se ele me prometer essas coisas, então eu estou com ele. Mas se for diferente disso, se não tiver esse outro elemento, prosperidade, sei lá, normalmente a prosperidade é o que mais chama, né? O que mais atrai. Então a gente vê muitos homens aí. Os homens estão aí. E pessoas, inclusive, de alta sociedade também estão aí. Agora, mais recentemente, se fala muito desse movimento Legendários. Quem já ouviu falar desse movimento aí? Já ouviu falar? Lá no Paraguai chegou. Chegou, o pessoal já está... E a ideia do Legendários é fazer um resgate dos homens na sociedade, mas trazê-los para Cristo. Eles sobem uma montanha, fazem um monte de exercícios, né? Porque umas privações que eles passam, sem comida, sei lá. Eles não podem comentar muito, porque é para ser misterioso, ninguém pode saber, né? Aí chega lá e no final eles voltam assim, motivados, supostamente, renovados, e aí querem ser bons maridos, bons homens na sociedade, bons membros na igreja. Mas a partir do quê? A partir de uma experiência extrema, física. Então essa transformação está vindo de quem? Para quem? É do homem ou é de Deus, né? Então faz a gente questionar essas coisas. Então a gente vê muitas pessoas hoje deixando de ser como os bereanos, que os muitos homens que creram foram esses que se interessaram pela palavra e pelo ensino do apóstolo de acordo com a palavra,
e a gente vê outras correntes. Acho que o inimigo não sei se poderíamos dizer assim, mas ele é bom nisso. Ele é bom em enganar. Que entraria, talvez, em 1 Coríntios 3, quando Paulo já dizia da divisão das igrejas por inveja, cada um começou a fazer um conhecimento diferente e pegar rituais mundanos, e aí esse conhecimento... Eu poderia puxar a pergunta da irmã para 1 Coríntios 3, será? Onde Paulo já dizia sobre a inveja, daquele conhecimento nato, e aí começou a cada um levar para um lado e trazer muito conceito mundano para dentro da igreja, e isso acabou talvez mudando o formato correto da mensagem, por isso talvez hoje não tenha tantos homens ensinando aquilo que de fato deveria ser, muita igreja, muita disseminação e cada um falando um formato. Não sei se... Talvez, né? Ali Paulo menciona que as pessoas faziam divisões a partir de líderes preferidos. Paulo não está negando o ensino de Apolo. Ele diz, não, eu fui parte e Apolo também. O problema não era nem ele nem Apolo, o problema era a igreja, quem estava causando divisões entre eles. Mas é Paulo também quem diz que, quando ele saiu de Éfeso, ele diz que lobos sairiam dentre eles mesmos e deturpariam todos aqueles ensinos que eles receberam. Então, sim, há a presença de lobos, né, que, através do mau ensino, através das heresias, deturpam a fé. O que você acha, Paulo? Tem também o abandono subsequente. Às vezes, né, Deise, as mulheres nobres chegam, os homens também, muitos homens piedosos chegam, mas depois de um tempo, o mundo os seduz, como seduziu a Demas. E ele foi embora e não quis mais saber, abandonou a causa. E eu estou com 2 Timóteo 1 aberto, no capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. 2 Timóteo 1, 13 diz, mantenha o padrão das sãs palavras. Lembra do abandono? É um tipo de abandono doutrinário. Às vezes não abandona a religiosidade. Às vezes escolhe um lugar para ir, para ser religioso, para fazer bonitinho ali todas as regras, mas abandona o ensinamento saudável. Né? Então ele diz, mantenha o padrão das sãs palavras, sã doutrina, que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. 14. Guarda o bom depósito. Que bom depósito? O tesouro do conhecimento daquilo que o Senhor revelou, né? O mistério. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. 15. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Ótimos nomes nos dias de hoje para seus cachorrinhos. Mas só se for o cachorrinho que você não gosta. Toda vez que você quiser dar um chute, aí você... Fígelo. Aí você lembra do pessoal que abandonou a fé. E Fígelo e Hermógenes eram evidentemente conhecidos. Quando ele fala, Timóteo sabia, eu sei quem esses caras são. Eles eram líderes, gente. Eles eram pessoas treinadas, já estavam atrás do púlpito. E daí, porque todos da Ásia me abandonaram, isso é porque a igreja toda foi embora. Como que isso acontece? Com a liderança. Então, é preciso um cuidado no treinamento de líderes, e eu vou aproveitar a deixa para fazer uma propagandazinha, porque temos tido esse cuidado, sim, esse empenho, sim, de treinar muito bem no caráter, porque a gente se envolve na vida dos alunos, e também no conhecimento, para que os alunos, quando falam assim, eu concluí um curso do BBI, eles tenham, de fato, alcançado um nível satisfatório de conhecimento. Tanto que alguns alunos têm escolhido fazer o curso e eles assistem até o final, absorvem tudo o que podem, mas não passam. Não passam, não ganham papelzinho, não ganham reconhecimento. Se quiser o certificado, vai ter que fazer ao padrão BBI. Tem que ter nota, e nota não é assim, aleatório. A gente está olhando mesmo, para ver se aprendeu mesmo. Para ver se vai poder dizer depois, é assim que diz a Escritura. Porque fidelidade ao que está escrito é o que nós queremos. Estamos treinando obreiros,
no padrão de quem? De Cristo. E Cristo falou, sede perfeitos, porque eu sou perfeito. O padrão de excelência é algo que o Senhor quer. Então eu sou totalmente a favor do pessoal fazer o curso e falar assim, não tem problema, eu faço de novo. Eu vou fazer 2 vezes, eu vou aprender bastante isso aqui. E tem alunos que entram sabendo, eles vão fracassar. Eles sabem disso, eles não vão conseguir fazer toda a tarefa. E eles entram sabendo e falam, não, mas não tem problema, eu vou aprender 2 vezes, eu vou aprender bem isso daqui. Porque, de fato, quem tem uma vida bem ocupada já com o seu próprio, sua própria família, seu próprio trabalho e também o seu próprio ministério, ainda fazer um curso assim, com bastante conteúdo, é pesado, então fica compreensível isso. Mas a gente queria passar esse recado. Cada um de nós deve se preparar. O BBI é uma das formas de alcançar o conhecimento e o preparo. Mas chegar nessa situação e depois alguém dizer de nós, ou depois o próprio Senhor dizer, por que você me abandonou? Eu não quero ouvir isso nunca. E acredito que todos os que querem ser fiéis ao Senhor jamais não querem nem chegar perto de ter aquela desconfiança da parte de outros irmãos de falarem, será que aquele irmão está ensinando certinho ou está ensinando coisa errada? Que Deus nos livre e guarde de chegar perto dessa situação. Que nós possamos aprender as Escrituras bem para sermos muito, 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 muito fiéis. Amém? Irmãos, agora eu tenho perguntas para vocês. Vale nota? Vale nota, né? Vale nota. Você quer fazer uma pergunta? O que é apostasia? A apostasia, boa pergunta. Foi lido o versículo, né? Apostatar é abandonar a fé, é deixar a fé. Paulo citou aqui agora o versículo de Paulo, dizendo que alguns dos irmãos, como Fígelo e Hermógenes, abandonaram a ele. Eles deram as costas para aquela verdade que uma vez eles creram, se desviaram daquela fé. Essa é a apostasia. E não necessariamente para dizer que tudo que antes creu era mentira, mas às vezes torcer para dizer agora uma coisa diferente. A gente vê que, por exemplo, lá quando Paulo escreve aos Gálatas, eles tinham uma nova mensagem, parece que era como se fosse um outro evangelho, que Paulo diz, opa, não é outro evangelho não, esse é gente querendo deturpar a fé de vocês. Então pega um elemento daqui, uma coisinha daqui, mas mistura com uma obra e aí, Paulo diz, isso já não é mais o suco de laranja, né? O suco de laranja tem só o quê? Só laranja, né? É só Cristo, espremeu e é o suco. Mas quando você põe outros elementos, já é outra coisa. Posso complementar, Wesley? Porque eu sei onde você vai com isso. A gente já conversou. É que eu já estou com os versículos abertos e o microfone na mão, eu vou aproveitar e responder o que o Wesley ia comentar. Não, é que a apostasia em si, a palavra apostasia, significa abandono. E aí nós temos, em 1 Timóteo 4:1, o próprio Deus nos falando, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A apostasia em si não é abandono da fé, é abandono. A palavra abandono, ou deixar sair fora, vazar. Como no contexto de Timóteo. Como no contexto de Timóteo, eles abandonaram a fé. E aqui, quando ele fala de apostatar, o que eles abandonaram? O que eles apostataram? O Evangelho, a fé, e diz por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eles falaram, esse é o ensino de Cristo, a gente ouviu isso, aprendeu isso. Damos Mas esse outro aqui, ele está tão sedutor, eu gostei desse outro aqui. Eu vou seguir esse outro aqui. É a apostasia da fé. Mas tem uma outra apostasia nas cartas de Paulo, que não é a apostasia da fé, e é uma apostasia que eu tô louco para fazer. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, falando do dia do Senhor, de começar o reino, de chegar a tribulação, ali no contexto, né? Isso não vai acontecer, jamais acontecerá,
sem que primeiro venha a apostasia. Aí o pessoal fala, apostasia. Lá em Timóteo é apostatar da fé. Então aqui vai ter um abandono da fé. Não, gente, é só o abandono em si. É só a partida, o deixar, o sair fora. Estou vazando, fui. Esse fui, primeiro tem que acontecer para que depois seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O anticristo só vai aparecer e só vai ser revelado quem ele é depois que tiver esse momento do fui. Apostasia. Então, o que é apostasia? É sair. É ir embora. É sair, vazar. Desertar. Desertar. Pode ser. Bater em retirada. Bater em retirada. E aqui em Tessalonicenses, essa apostasia que precisa acontecer primeiro, antes que a tribulação comece, antes que o anticristo seja revelado, é nós na fita, gente. Perfeito. A apostasia é nós saindo daqui, é nós deixando, abandonando, vazando. Então, essa apostasia aqui é o arrebatamento. O arrebatamento, nós somos apostatados pelo próprio Senhor Jesus, ele nos leva embora. Então, eu queria só fazer essa distinçãozinha, para que fique claro que apostasia em si significa deixar, sair. E, em alguns casos, abandonar, como é o abandono da fé. Perfeitamente. Mas eu quero muito mais o outro. Espera aí. E esse abandono da fé tem alguma relação com o abandono da fé salvífica? Olha aí, ele citou isso ontem. A fé e a fé salvífica. Você quer, porque você sabe o que ela quis dizer com a pergunta, né? Ontem a gente mencionou, o Paul mencionou na mensagem dele sobre um perigo de ensinar que existam duas fés. A fé comum e a fé salvífica. Esse é um ensinamento que é um ensinamento comum hoje em dia, de dizer que existem dois níveis de fé e que se você creu em Cristo, mas creu com aquela fé fraquinha, aquela fé humana, não valeu. Mas se você creu em Cristo com a fé que Deus te deu, aí você foi salvo. Mas esse é um ensinamento que carece de base bíblica. Não há esse ensinamento. A fé é fé. E quando você confia em Cristo, você é salvo pela força e pelo poder e pelo mérito de Deus e de Cristo. Não precisa que seja uma fé forte, uma fé fraca, uma fé especial. Essa fé especial é uma doutrina humana, né? Então, a apostatada fé não é nesse sentido. Não existe essa diferenciação da fé salvífica e da fé comum. Paulo, se quiser agregar. Paulo está buscando no grego já aqui. Eu estava. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, os últimos versículos falam do naufrágio na fé. Sim, mas o pessoal lá de cima está cuidando, isso aí. Então, em 1 Timóteo 1, no versículo 18, ele fala: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Mantendo a fé. Está claro aí, né? Combata o bom combate, Timóteo. Aí ele fala de como fazer isso mantendo a fé e a boa consciência. Que alguns rejeitaram. Alguns rejeitaram manter a fé e a boa consciência. E por isso naufragaram na fé. Naufrágio na fé. Você está lá no navio, daqui a pouco vem aquela tempestade, agora fica todo mundo ali, naufrágio. Mas não tem aquele filme, O Náufrago? Ele estava morto ou ele estava vivo? Ele naufragou, não é? Quem que é o náufrago? Os que sobrevivem e têm grandes perdas, mas sobrevivem? Ou os que morreram afundados lá e afundaram com o navio? O náufrago é que está vivo. O náufrago é quem está vivo. No versículo seguinte, diz: entre eles estão Emineu e Alexandre,
os quais entreguei a Satanás, Paulo falando, para que aprendam a não blasfemar. Quem aprende é irmão em Irmão. Cristo. Esses caras sofreram naufrágio na fé, eles não mantiveram a boa consciência, eles não mantiveram a fé, a sã doutrina eles não se seguraram firmes. Como resultado, eles sofreram grandes perdas, foram parar lá na ilha conversando com uma bola de vôlei. Com o Wilson. Chorando com o Wilson. Andando descalço no meio das pedras, sangrando por tudo que é parte. Vocês viram o filme, né? Então isso daí é ótima figura para entender o que acontece com a alma de alguém que pega a sã doutrina e rejeita ela. E fala, eu vou atrás desse ensinamento aqui. É seduzido por ensinamento errado. Mas ele foi entregue a Satanás e o pessoal fala, tá vendo? Perdeu a salvação. Mas aquele irmão de Corinto que estava fazendo coisa errada com a madrasta também foi entregue a Satanás. Ele foi disciplinado, é um ato de disciplina isso aqui. Ele não perdeu a salvação, tanto que na segunda carta ele fala, pessoal, já chega, ele se arrependeu, recolhe ele, ama ele, mostra, já para de bater, gente. A disciplina funcionou. Tipo assim, e ele foi restaurado com todo amor, ele é um dos irmãos em Cristo, ele estava salvo. Inclusive lá quando ele fala de entregar a Satanás, quer ver? Em vez de só citar, vou ler, 1 Coríntios 5. Para que a carne, né? A carne e o espírito são mencionados lá. Eu não entendi, irmão, mas eu estou pensando no versículo 5, aliás. Ele fala para o pessoal de Corinto, entreguem esse homem a Satanás, é 1 Coríntios 5:5. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja... você estava falando disso? A carne e o espírito. Ele está citando da carne e do espírito, perfeito. Na carne, nesta vida aqui, ele ia apanhar, ele ia sofrer, para que o corpo seja destruído e seu espírito o quê? Seja salvo no dia do Senhor. O cara é salvo. É que ele está fazendo coisa errada e não devia ficar dentro do grupo dos santos aquele fermento que vai espalhar. Se ele pode aquilo, eu também posso isso. E aí o outro irmão, eles podem aquilo e aquilo, então eu posso. E aí daqui a pouco é aquela bagunça. Nenhum ali poderia de fato ir lá e falar de Cristo para alguém, porque a pessoa vai falar, mas você faz isso, e o seu comparsa lá, o membro da sua igreja faz aquilo, e etc, etc. Então, ele fala, vamos entregar esse pessoal para Satanás, sair fora daquela proteção especial que é a irmandade, que é uma comunhão gostosa na palavra, entrega, disciplina, só que aqueles que se arrependem, eles têm um aprendizado. Se Mineu e Alexandre se tocassem das blasfêmias deles, eles poderiam se arrepender e ser recolhidos novamente, aceitos de boa, e com o tempo eles ganhariam novamente a confiança dos irmãos e poderiam se tornar mestres novamente. E eles poderiam ser aquele mestre que falou, olha gente, eu já passei por isso, cuidado aí, eu já fiz essa caca aí, não faz isso aí, não é? Exato. Então, tá aí a resposta. É bom? Então, quem já foi salvo não é possível se apostatar da fé. Quem já foi salvo o quê? Quem já foi salvo não é possível se apostatar da fé, né? É possível apostatar, porque apostatar é abandonar. Quem é salvo tem a decisão, e às vezes uns são teimosos, como ele falou aqui, e aí eles abandonam a fé. O que não é possível é ele perder o status maravilhoso de ser chamado de filho de Deus, porque quando a pessoa crê em Cristo, ela é inserida pelo próprio Deus no corpo de Cristo. É uma ação de Deus, e Deus não revoga, porque é um presente que ele dá, e os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 10. Então, é Romanos 10, né? Romanos 11. É Romanos 11. É Romanos. Garanto que é Romanos. Tá lá. 11:29? Aí eu vou ter que olhar. Ou é 10:29 ou é 11:29, mas é mais provável que seja 11:29. Se for 29, é 10. Não, mas... espere. 10 não é porque não 10 tem 10 não é nem 11. Eu
acho que no caso 11:29. 11:29. Só que você quando nega. 11:29. Quando você nega, aí Deus fala, então beleza. Quando você nega, não quero mais. Só quando você nega. Daí perde a salvação? Quando você fala, não quero. Ou perde a comunhão e as recompensas e o galardão? Eu acho que tudo. Quando você fala, não quero mais o Cristo, não quero quando você nega. Eu vi uma escritura, eu vi uma passagem. Ótima pergunta. Deixa eu chegar perto aqui, porque essa vai ser boa. Desculpa, eu vi uma passagem esses dias onde a pessoa nega a Cristo depois de tê-lo recebido, tá? E aí eu vi uma passagem onde diz que isso é possível, você perder a salvação, e que Cristo repugna isso, fala, você não tem mais acesso realmente. Se você repugnar, se você negar, você não terá. Mas a frase ela é bem contundente, eu não lembro agora. Eu vou dar uma pesquisada aqui, deixa eu ver. Eu vou pesquisar uma aqui, você está pesquisando aí? Eu tenho um versículo para ler aqui, que está em Romanos, capítulo 8. Guerreiro, dá uma olhadinha comigo lá. Romanos 8. Começando no versículo 31, né? Mas a ideia vai se expandindo, vai se desdobrando ali. Mas um pouco do contexto, ele está falando aqui sobre a profundidade da justificação que Cristo nos dá. A força, o poder do amor de Deus na vida daquele que está em Cristo. Então, e estar em Cristo significa crer em Cristo, né? Creu para a salvação. Então, a pessoa salva, a pessoa que creu e Cristo, então, a recebeu. Isso aconteceu no instante em que a fé foi depositada em Cristo. Quando eu confiei em Jesus, eu fui posto nele. E no momento em que eu sou posto nele, eu sou chamado por Deus de filho, né? Fui adotado por ele, fui redimido, eu fui resgatado, recebi uma nova certidão de nascimento, por assim dizer, né? E aí, no versículo 31, ele faz algumas perguntas retóricas, que começa assim: o que nós vamos dizer? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ideia de Paulo aqui é, se Deus fez tudo isso por nós, se ele nos trasladou das trevas para a luz, se ele nos trouxe para a sua família, se ele nos perdoou ao enviar seu filho para pagar o preço dos nossos pecados, se ele fez tudo isso, quem agora pode condenar a nós que estamos nele? Esse é o contexto ali. O versículo? Me ajudou, nós lemos juntos isso em algum momento. A passagem está lá em Mateus. Mateus 10:33. Posso dizer? Você pode segurar ela para eu terminar o pensamento? E aí a gente lê. Vamos segurar ela aí, porque a gente vai ler. E aí o 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem é que pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A linha de raciocínio de Paulo é assim: quem é o juiz do universo? É Deus. Quem é que pode condenar alguém justamente? É Deus. Mas se Deus proveu para perdoar os pecados e justificar o pecador, então agora quem é que pode condenar? Se o próprio Deus fez algo por eles, né? Quem pode condenar? E aí ele vai fazer um monte de perguntas aqui. Quem os condenará se é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós? E as perguntas continuam. Quem nos separará desse amor de Cristo? Quem tira a gente daí? É a tribulação? Olha só. A gente passa por tribulação, não passa? É a angústia. Às vezes na angústia e na tribulação a nossa fé vai lá embaixo, não vai? A gente fica até pensando, cadê tu, Deus? Às vezes, não é? E a gente... Perda familiar. Perdas, dores, não é? Mas a tribulação e a angústia podem nos tirar do amor de Cristo? A fome. Olha que com fome a gente vira bicho, não é? Principalmente touro, tal,
não é? A nudez, ou seja, a necessidade de vestes, de roupa, a extrema pobreza, né? Porque faltar uma roupa, você imagina uma pessoa, né, numa situação muito vulnerável, o perigo, a espada, alguém com a espada, olha, amaldiçoa Jesus ou eu vou te matar. Eu não sei nem quem é Jesus, a espada, né? Ela pode tirar a gente do amor de Cristo? Vê o versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, resuma a vida, tudo que existe nela, na vida, nem os anjos, nem os principados, ou seja, as autoridades, nem as coisas do presente. Engraçado, e principados é interessante, porque algumas denominações dizem ter o poder de falar assim, ó, você foi desligado, né? Uma canetada. Não, os príncipes também não têm esse poder. Está dizendo que nem as coisas do presente, e eu acho isso interessantíssimo, ó, nem o porvir, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Você pode dizer, hoje eu tenho fé em Cristo, e amanhã, pelas circunstâncias quaisquer que sejam, eu vou dizer, eu não sei não se Cristo realmente me salvou. Isso é algo que está no porvir. Mas a Bíblia está dizendo que nem as coisas de agora, nem o que vem depois, nem os poderes, nem a altura, profundidade ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a imagem que eu vejo aqui é, no momento em que cremos em Cristo, nós somos comprados por esse amor. E ao ser comprados, nós não somos donos de si mais. Pertencemos a Ele. E tudo que aconteça daquele instante adiante, somos dele. Nada pode tirar-nos do seu amor. Você pode ler o versículo e depois Paulo vai falar coisa que ele tem um versículo aqui. Ele sugere dar uma versão sobre isso. Eu entendi o que você falou e ele já entra com mas. Ele falou assim, mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei. Quem é eu? O Pai. Diante de meu Pai, que estás nos céus. E isso é Mateus? Mateus 10, 33. Posso? Deve. Ok. Uma das regrinhas que nós temos aprendido no nosso curso de interpretação é olhar o contexto. Se nós estamos lendo uma caixinha de leite e fala ingredientes, você não vai achar que ali dentro daquela caixinha tem muita esperança, muito amor e muita fé. Esses três elementos que a gente viu um pouquinho hoje, né? Ali vai ter leite, porque é uma caixinha de leite. Qual é o contexto? O contexto é uma caixinha de leite. Nós estamos lendo dois textos, um de Romanos 8 e um de Mateus. Quais são os contextos respectivos? Romanos 8, escrito por Jesus Cristo através da pena de Paulo, depois que Jesus Cristo deu as revelações de como as coisas serão hoje na dispensação da graça. Mateus, as palavras de Jesus Cristo também, antes ou depois dele revelar o mistério, revelar a dispensação da graça? Muito bem, então isso foi antes. Então, se foi antes, então são as palavras de Jesus Cristo em qual gestão? Perfeitamente, durante a lei e falando de uma gestão futura, o reino, ele ensina isso daí num contexto. Agora, um exercício. Se a gente vai olhar o contexto, isso vai nos ajudar a entender uma mensagem, porque aqui ele está bem claro, eu não estou dizendo que não é o que ele disse, é exatamente o que ele disse. Aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar ele diante do Pai. Então, Meu Deus. Acabou, né? Ele me negou, ele não tem chance. Mas, Mateus 10, 33, é precedido, por exemplo, de Mateus 10, 1. Por que Deus fala em Mateus 10, 1?
Eu vou ler. Chamando os seus 12 discípulos, lhes deu autoridade para... E aí ele segue ali com as instruções. Mas ele chamou a quem? Aos 12. Muito bem. Depois, no versículo 5, ele dá mais instruções. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. A primeira delas não é para os gentios. Isso aqui é para os judeus somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E daí ele vai seguindo com instruções. Ele chega no versículo 33, mas é a sequência disso. Isso aqui é um pacote só. O Senhor Jesus dando instrução para os 12 apóstolos nesse contexto de Israel e do reino, e não no contexto do trabalho da graça com judeus e gentios por igual, que é o caso de hoje. Portanto, essa é uma passagem muito clara, sim, de que naquela época era desse jeito. E Romanos 8 também é uma passagem bem clara de que hoje é bem diferente. Você percebe a diferença? Porque ele fala... É possível afirmar que, mesmo eu negando a Jesus, eu não perco a salvação. É correto afirmar isso. Mesmo... Fala de novo. Eu negando Jesus, então seria correto afirmar que eu negando Jesus não perco a salvação. Correto. E nós temos um texto sobre negar a Jesus. 2 Timóteo 2. 2:12. Você pode pegar esse? Já está aqui, ó. 2 Timóteo 2 fala sobre isso. Acho que começa no O 11, né? 11. Fiel, já estamos aí? Vamos esperar um pouquinho. 11, 12 e 13. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Interessante, né? Só que aí fica a dúvida. Tem um negar aí. O pessoal fala, se o negarmos, ele também nos negará a salvação. Aí é onde está a hermenêutica precisa ser aplicada aqui. O que é que se nos nega a partir do fato de negarmos a ele? Nesse contexto aqui, ele está falando de salvos, né? Então, aquele que nega a Cristo aqui está falando de aquele que naufraga na fé, né? Aquele que não vive conforme a vontade de Deus, aquele que, não é? E se o negamos, ele nos nega as suas recompensas celestiais, porque fomos prometidos receber galardões nos céus. Mas com respeito à fidelidade da promessa de Deus de salvar-nos, é o que ele diz na sequência. E se somos infiéis a ele, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele nos fez membros seus, família sua. Não nega a sua própria palavra. E nossa salvação está então segura nele. Se quiser ampliar, Paulo. Eu quero ampliar, mas vocês viram que bonito? No contexto, é o que ele disse. O contexto não é a salvação. O contexto é salvos, se eles vão perseverar ou não, se na hora da perseguição, como Paulo sofria perseguição, no contexto está isso, né? A gente vai negar a Cristo e falar, nem conheço. Tira essa espada de longe, põe para lá, muçulmano. Se for assim, Pedro negou. Pedro negou 3 vezes. Pedro negou, então, esse exemplo é fascinante também. Mas não, aqui nós vemos que se a gente persevera, a recompensa é reinar com ele. No contexto dele dizer, vocês perseverando, vocês vão reinar. Se vocês o negam, ele também o negará reinar. Aí você chega lá, Senhor, eu quero governar tudo isso aqui. Não. Quem vai cuidar disso é o menor de todos os missionários. Você, meu irmão, você vai tomar a ordem dele. Você não manda em nada aqui, você só obedece
irmão menor. Já pensou? Já pensou? Ele negará o reinado. Mas aí no versículo 13, é importante permanecer fiel, mas mesmo se a gente não permanece fiel, ele permanece fiel. E nós fomos feitos membros do quê? Do corpo de Cristo. Pois não pode negar-se a si mesmo. Nós somos parte do si mesmo. A ideia de colocar aqui, nesse texto, a perda de salvação é uma ideia absurda. Até estou falando errado as palavras. Então, mas percebe? Não é o caso aqui. Ele não vai se negar a si mesmo. Nós somos membros dele, somos de Jesus Cristo, estamos em Jesus Cristo. Não tem como perder a salvação. A salvação é presente. Presente. Galardão, aí sim, aí tem a ver com a performance. A recompensa tem a ver com o nosso esforço em ser fiel ao Senhor. Mas E tem salvação aquele não versículo é... lá em 1 Coríntios, né? Aquele versículo em 1 Coríntios lá que fala da qualidade das obras. O foguinho. Vocês lembram desse, de 1 Coríntios 3? O fogo que vai testar a qualidade das nossas obras? Perfeito. Mas sabe, irmão Cleiton, você reparou que as perguntas não foram a respeito dos É Tessalonicenses? verdade, por que a gente foi saindo? Teve algumas sobre os bereanos, né? Foi. Mas a parte dos filipenses, de querer ser assim um ofertador, assim, um mantenedor de missionário, ninguém fez nenhuma pergunta. Ainda não chegou essa. Estranho, né? Eu pensei assim, eles vão perguntar como é que a gente faz para mandar ofertas para o menor de todos os apóstolos? Como é que a gente faz para mandar ofertas para a Tati, que também é missionária? Como é que a gente faz para mandar ofertas para o Ministério de Tradução? Ninguém perguntou nada Ainda não disso. chegou essa. Talvez eles já saibam. Já a resposta. sabem, então. Já E sabem. não precisa ter muito recurso, pois aquela igreja era uma das mais pobres e contribuía. Verdade. Exatamente. A igreja mais pobrezinha contribuía mais. Generosidade não se mede em números, né? Eu tem Paulo, valor. orgulhosamente, eu vou dizer isso assim, orgulhosamente eu tenho pessoas, nós temos, que ofertam para nós o equivalente ao que nós, em reais, poderíamos dizer assim, R$20 por mês. Parece muito? Não é? Mas tem pessoas pelas quais nós oramos por eles todos os meses e agradecemos, né, pela fidelidade deles, que ofertam para nós o equivalente a R$20 por mês. E são, como Paulo disse aqui, participantes dessa mesma graça. Mas hoje tem até projetor, QR Code. Tem projetor, QR Code, tem microfone também. São ofertas. Tem muitas formas. Eu acho que aí a gente vai chegar olha só, no eu QR vou Code. gravar. Faz a pergunta de novo. Pastor Menor, como a gente oferta para você, consegue ofertar? É uma pergunta Agora bem sim, uma pergunta específica, boa. olha só. Irmã Berenice. Eunice, Berenice. Berenice estava lá em Atos já. Né? Ela Irmã perguntou, Eunice. como que podemos ofertar para você? Veja, nós temos uma forma bem simples, que é de manter contato hoje em dia, que é através das redes sociais, né? A gente está junto lá na câmerazinha, da mesma forma a gente consegue no WhatsApp entrar em contato, e hoje existem formas de fazer essas transferências via Pix, que é uma maravilha, né? Pronto. Nós temos irmãos do Brasil que ofertam para nós através de Pix. Mas o mais gostoso é esse contato. Mas em real? Em real, sim. Porque nós temos, né, uma conta no Brasil também. Mas a gente não tem um número dessa chave. Ah, então aí nós podemos providenciar isso. Então, em resposta a essa pergunta, nós faremos uma artezinha com o logo da missão e tal, apesar de que não entra pela missão, mas a gente põe lá na parede. Só que assim, vocês estão vendo, lá na parede tem a lista né, dos livros e dos preços, mesmo? tem o QR Code gigante lá dos livros,
E daí do lado esquerdo, um pouco mais acima, porque eu me acho, né? Eu me acho melhor, eu pus Um pouco mais mais alto. acima assim. Aí nós vamos fazer um parecido com o seu contato e com as suas informações. Nós vamos pôr bem no alto assim, para que nem você não O menor alcance. de todos os apóstolos. Os irmãos não vão conseguir mirar lá. Né? Mas a gente vai prover então essa informação, porque dessa forma nós podemos auxiliar missionários. E um auxílio pequeno hoje pode se tornar um hábito de abençoar ainda outros e fazer com que o trabalho missionário seja de fato expandido. Então, ótima pergunta, dona Eunice, muito obrigado. Maravilhoso. É importante fazer participação nisso tudo. Fala, minha querida. Por exemplo, se eu fazer uma oferta, o pastor Cleiton, eu não estou lá, mas ele está. É como se eu estivesse lá ajudando a falar do Evangelho. Num versículo, inclusive, é isso que eu pensei. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Uma instrução que o Senhor Jesus deu, acho que em Mateus também. Aqui dando um princípio de que, se eu recebo o Cleiton na minha casa como meu amigo pessoal, a oferta que deu, a recompensa que Deus vai me dar é essa de ser hospitaleiro com o meu amigo. Mas aí Deus vai olhar e falar, mas isso aí é fácil. Teve sacrifício nisso? Praticamente nenhum, ele é seu amigo, você ganhou com isso. A presença dele na sua casa abençoa você. Então, você receber ele, você quer que eu recompense? Eu vou dar uma recompensazinha, foi um ato de amor, tal, uma recompensa. Mas, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, recebe a recompensa de profeta. O cara leva as pessoas a Cristo e você está recebendo ele e ajudando ele nessa missão. Qual que é a recompensa que você recebe? A daquelas almas salvas. Quando um missionário, que você não está vendo o trabalho dele, ele leva alguém a Cristo, e lá no céu os anjos estão tudo pulando, batucando, fazendo festa, Deus vai lá e põe na sua conta, você estava ajudando com a sua ofertinha, você estava ajudando, recompensa para tal irmão, e para o missionário também, tudo por igual. Faz sentido isso? Amém, né? Glória a Deus, de fato, que é tão bondoso assim. Amém. A oferta missionária é a nossa forma de, não estando lá, estar lá e fazer acontecer o trabalho. Apoiar o que está lá. Apoiar aquele que está. Perfeito. E com isso, quero então convidar os irmãos a ficarem em pé. Vamos orar. E daí a gente encerra a gravação. Obrigado, Felipe. Oremos. Eu vou tomar a liberdade de já orar pela comida. Porque quando a Mariana disser já, aí todos corremos. Eu já vou orar pela refeição, sim. Eu ia perguntar se podia trazer. Pode trazer. Então eu ia perguntar também se podia 2 homens fortes. Precisa aqui. Nós vamos orar e os 2 homens fortes serão providos. O Senhor proverá. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo envio de pessoas tão preciosas, para que nesse momento, nós aqui em São Paulo, possamos desfrutar de ensinamentos tão confortantes, tão acalentadores, tão encorajadores também, tão esclarecedores. Pai, tens feito coisas maravilhosas já, através dessa conferência, e por isso te agradecemos. Te agradecemos pelos pregadores que vieram para trazer uma mensagem da Tua Palavra e nos lembrar desses queridos que já estão contigo, já estão aí celebrando a Tua presença, mas são os nossos exemplos, que nós possamos seguir esses exemplos e seguir com alegria, com vontade de fazer as mesmas coisas e de então crescer em Cristo e na Tua obra e participar dela. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio, te agradecemos pelo clima que está gostoso, te agradecemos pelo ambiente que nós temos para fazer isso, por todas as coisas que tens provido, te agradecemos, Senhor, e também por esse alimento
Te agradecemos pelas mãos carinhosas que com tanto esforço prepararam esse alimento. Te agradecemos pelos homens fortes que vão buscar. Te agradecemos por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Homens fortes? Tá.